terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca. Aleluia. Glória a Deus. Amém e amém. Boa noite a todos. Paz do Senhor, que o Senhor Jesus Cristo vos conceda sabedoria, entendimento e revelação da sua palavra. Amém e amém. Essa noite tenho uma mensagem para partilhar com a igreja muito interessante sobre o espírito de Absalão. Dentro de uma sequência de mensagens que o Senhor vem falando comigo há mais de uns 2 meses, venho estando a orar sobre duas passagens bíblicas, 2 de Samuel capítulo 13 e Ezequiel capítulo 8. Glória a Deus. Amém e amém. Vamos orar. Pai Santo, nessa noite nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito. Senhor, sem o teu Espírito nós não podemos discernir, conhecer a verdade, não podemos andar na verdade. É o teu Espírito que nos conduz em tua palavra como lâmpada para os nossos pés. É o teu Espírito que nos dá vitória e entendimento, discernimento em tempo de trevas. Tua palavra ela é apta, Senhor, para discernir intenções e pensamentos do coração do homem. Ajuda-nos, ó Deus, a livrar-nos de todo tipo de aparência que vem com peles de ao ouvir, se firmarão na verdade, dando frutos para a honra e glória da tua majestade. Glória a Deus. Amém e amém. Dizia eu, o Senhor tem estado a falar comigo sobre alguns temas relacionados à igreja, ao corpo de Cristo. E algo muito peculiar foi após termos criado um curso que em breve estaremos a anunciar em termos da iniciação cristã, em termos profético e o que é que significa o ministério profético, por acharmos a necessidade de edificar o corpo de Cristo. Nós estamos a viver em tempos, os últimos tempos, a palavra de Deus nos diz, temos estado a exortar sobre sinais de tempos e épocas que Mateus 24 nos fala. E existe a necessidade da sua noiva, a igreja, estar pronta. É necessário que a igreja esteja pronta. A Bíblia diz, nos últimos tempos, o amor de muitos esfriaria por causa do aumento da iniquidade. Glória a Deus. Mas também temos orado para que o Pai liberte a sua noiva como aquela filha de Abraão prostrada havia 18 anos. E quando nós olhamos para a igreja a nível mundial, olhamos para as notícias e olhamos, acima de tudo, para o que está escrito sobre os tempos dos fins, interessante ver que a igreja não está apta a reconhecer quando notícias rolam nas páginas dos jornais e notícias na televisão que na realidade são o cumprimento de profecias. Há uns anos atrás conversava com alguns pastores e a pergunta era: será que nós estamos a treinar uma igreja que esteja apta para suportar perseguição? Se nós não estamos aptos para discernir tempos e épocas, como entender que aquilo que sucede sejam cumprimentos de profecias das quais o Senhor nos disse: vos tenho dito para que quando se manifestem vocês tenham bom ânimo. Assim sendo, venha comigo, por favor, no livro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 1. Diz a palavra do Senhor: sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º,
No 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. Assim sendo, nessa noite a minha oração é que a mão do Senhor venha sobre ti. E olhei e eis que a semelhança como a aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos e para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como o aspecto de um resplandor como cor de ambar. E estendeu a forma de uma mão e me tocou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito levou-me entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca ciúmes. E eis que a glória de Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. E levou-me à porta do átrio, e então olhei e eis que havia um buraco na parede. E disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede e eis que havia uma porta. Então me disse, entra, e vê as malignas abominações que se fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda a forma de répteis e de animais abomináveis de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante de pinturas, cada um tinha na mão o seu incensário e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, e eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Jeová Roi é um nome traduzido para o Senhor que tudo vê. Muito interessante, queridos irmãos, o estudo que temos estado a acompanhar ao longo desses últimos dias. E a pergunta sobre se a igreja está preparada. Deus levantou Ezequiel para lhe mostrar o que estava oculto. Temos estado a falar sobre Deus expor. Nós temos estado a falar sobre 2 níveis de exposição. Timóteo, o Senhor fala, não deias ouvido a qualquer difamação contra líderes religiosos, a menos que seja com 2 testemunhas. E nós não estamos a falar de qualquer testemunha, mas testemunhas que sejam sérias para com o Senhor, para com a sua obra. 1 de Timóteo, capítulo 5, diz assim, no versículo 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, digno é o trabalhador do seu salário. Verso 19, não aceiteis acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Glória a Deus. Não fazer parte do pecado alheio. Conserva-te a ti mesmo puro. O espírito de Absalão é uma designação dada
a influência sobre Absalão, refiro-me à influência espiritual sobre Absalão, o filho do rei Davi. E aqui nós vemos em Ezequiel capítulo 8 o Senhor dizer: ainda te mostrarei coisas que estão ocultas. E então o Senhor começou a expor o que acontecia no meio ou no interior das câmaras. E nessa noite eu quero te mostrar a manifestação de um espírito que opera no meio de diversas instituições, dentro da igreja, dentro das famílias, dentro de empresas, dentro de governos, dentro das sociedades, de formas que nós, se calhar, nós não atentaríamos. Por essa razão, as Escrituras estão lá para que a gente possa ver, discernir por meio delas. A palavra de Deus claramente nos diz, em 2 Samuel 13, sobre o jovem Absalão. Absalão, filho de Davi, irmão de Tamar. Tamar, uma jovem filha de Davi, que era de uma forma doentia o interesse do filho de Davi. Amon era também filho de Davi, que queria ter uma relação com a sua meia-irmã. Nesses tempos nós falamos de poligamia, infelizmente, mas apontamos para famílias quase que disfuncionais. E então nós vemos aqui um irmão querer casar com a sua irmã. Davi cedeu ao pedido de Amon, que por astúcia armou uma cilada e na realidade forçou a sua irmã sexualmente. De repente, segundo a lei de Levíticos, Davi deveria ter punido o seu irmão, ou o seu filho, nesse caso. Mas Davi nada fez. Como um pai, procurou apaziguar a coisa entre eles. Mas diz aqui a palavra do Senhor, e eu gostaria que vocês lessem comigo. A partir do versículo 17 em diante. E chamou o seu moço que o servia e disse: deita esta fora, fecha a porta após ela. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas dos reis com capas. E o seu criado a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinzas sobre a sua cabeça e roupa de muitas cores que trazia e rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça e foi-se andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Amon contigo? Teu irmão. Ora, pois, irmã minha, cala-te. Ele é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. E assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira. Porém, Absalão não falou com Amon, nem mal, nem bem. Porque Absalão aborrecia Amon, pois forçou a Tamar, sua irmã. Absalão, num período de 11 anos, tem 3 comportamentos que eu quero nessa noite destacar. Número 1. Absalão viu o que aconteceu com a sua irmã, como nós acabamos de falar aqui, disse: nem uma, nem outra coisa. Nem falou boa coisa, nem falou má coisa. Absalão recusou-se a falar. Você já viu pessoas que não falam, que bloqueiam a comunicação? Pessoas que estão, como está aqui a ser descrito, Absalão aborrecia o seu irmão porque ele forçou sua irmã. Você já viu pessoas que são ofendidas, que guardam mágoa, desenvolvem rancor, mas não falam nada? Em que
parece que é um assunto que no seu coração está resolvido. Porém, a primeira coisa que Absalão faz, ele fica ofendido. A segunda coisa que Absalão faz, ele deixa de comunicar. Sempre que nós virmos crianças ou adultos que estão chateados e pura e simplesmente remetem-se ao silêncio, soa o alarme. Porque nenhuma criança feliz, nenhuma criança saudável vive em silêncio. Porém, aqui a pergunta, o que Absalão tinha para que isso lhe acontecesse? Fizeram com ele alguma coisa? Não. Não diretamente. Porque aquela quem tinha sofrido estava a chorar. Mas Absalão, nenhuma, nem duas. Absalão era um jovem esbelto, conhecido pela vaidade, ou aquilo que era o orgulho dele era a beleza do cabelo dele. Te aconselho a ler a história de Absalão, filho de Davi, príncipe, e que por 11 anos teve um processo que, ao ler, vais identificar muitos daqueles que são coisas que as sociedades, as famílias lidam diariamente. No capítulo 15 de Absalão, diz assim: aconteceu depois disto que Absalão fez preparar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. E Absalão levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta, e sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir a juízo perante o rei, Absalão chamava para si. Ele dizia: de que cidade és tu? E dizendo eles: de uma das tribos de Israel é teu servo. Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. E dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que se lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, estendia-lhe a mão, pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, furtava o coração dos homens de Israel, assim procedia Absalão. Aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor. Glória a Deus. Ofendido, remete-se ao silêncio. Por que Absalão está ofendido? Por duas razões. Todas as pessoas ofendidas têm a tendência de procurar culpados e imputar responsabilidades. Número 1. Abraão ficou ofendido com Amon, seu irmão. Porém, Abraão desenvolve uma mágoa ou amargura em relação a seu pai. Por que o meu pai não puniu o meu irmão? Absalão recusou-se a perdoar, mas demandava que ele fosse punido. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus clama coisas melhores do que aquelas que o sangue de Abel. Jesus, o seu sangue, clamava justiça sobre o pecador, mas o sangue de Abel clamava justiça contra quem o matou, ou que ele fosse punido. De repente, o espírito de Absalão, debaixo de amargura, conduz Absalão a associar-se a outras pessoas que também tinham amargura contra Davi. Aitofel, que era familiar de Betseba, aquela que fora a mulher de Urias. Aitofel, o terceiro homem na liderança do rei Davi, não poderia punir o rei Davi. Então Aitofel recebe Absalão no período de 11 anos e entretém o jovem ofendido
contra o rei Davi. Então Aitofel instrui e inspira Absalão a levantar-se contra o seu pai. E o espírito de Absalão ainda está vivo. Ainda está vivo esse espírito que instiga filhos a levantarem-se contra os seus pais. A ingratidão por meio da ofensa, por meio da vingança e retaliação contra os seus pais. E Aitofel sabia que se ele matasse Davi, ele nunca poderia ser rei, porque o povo o mataria. Por sua vez, Aitofel sabia que se Absalão, que estava ofendido, fosse instigado, ele o faria, mas o povo nunca o receberia como rei. Então Aitofel começou a explorar a amargura de Absalão e lhe instruiu astutamente em como ele dissimular e roubar o povo, o coração do povo, do rei para ele, alegando que o rei não trataria dos seus assuntos. E Absalão faz isso por quê? Porque ele diz, se o rei não atendeu os meus assuntos, por que atenderia os vossos? Depois, Absalão proclama-se como rei, dando um golpe ao pai dele. Mas por detrás disso tudo havia ofensa, falta de perdão, irreconciliação, falta de diálogo, espírito vingativo, que durante muito tempo Aitofel não sabia como se manifestar. Mas em Absalão encontrou um filho ofendido, a quem ele disse, agora eu posso usar. Assim a palavra de Deus diz que todo aquele que quiser viver piamente para o Senhor sofreria perseguições. Eu quero falar para ti nessa noite, como filho, como filha. O espírito de Absalão levou Absalão à morte, mas esse espírito está vivo. Guarde o teu coração, aprenda a ficar de pé, para que o espírito de Absalão não se apodere da tua vida. Queridos irmãos, no mundo a Bíblia diz, teríamos aflições. Jesus disse que importa que você perdoe. E perguntaram aos discípulos, mas quantas vezes temos que perdoar? E Jesus responde, 70 vezes 7. 490, para quem fez o cálculo. Então, depois de 500 vezes já não tem mais que perdoar. Não foi isso que Jesus disse. O mistério das línguas hebraicas, 490, numericamente no alfabeto hebraico, aponta para a palavra pão. Você tem que perdoar, assim como você não pode viver sem o pão. Mas o homem não vive somente do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você tem que perdoar para que então você possa também receber o perdão do Senhor. Você tem que perdoar para que você possa continuar a fluir na presença do Senhor, porque a falta de perdão rouba a comunhão com Deus, paralisa a tua comunhão com Deus. O perdão paralisa toda a manifestação do espírito de Absalão. Filhos ofendidos há que, não conhecendo as astutas ciladas de Satanás, não se posicionam. Eles não sabem como se colocar de pé. Eu dizia, fazendo esse curso, preparando esse curso, o Senhor me disse, ensina-lhes a ficar de pé. Nessa noite, essa mensagem tem a ver com isso. O Espírito de Deus nos faz ver mais dentro, como Ezequiel, o Senhor lhe mostrou coisas ocultas. E nessa noite eu te peço que você permita o Senhor te mostrar o que está oculto no teu coração. O que está escondido no teu coração. Existe remorsos, ofensa, falta de perdão. Existe a tendência vingativa. Como é que você lida com as falhas dos outros? Como é que você espera que lidem com as tuas falhas? Tu te remetes ao silêncio quando alguém fala contigo. O que é remeter-se ao silêncio em Absalão?
Absalão imaginava coisas vãs. Mas a palavra de Deus diz que as armas da nossa milícia são poderosas em Cristo. Em outras palavras, se você foi magoado, as armas da nossa milícia em Cristo são mais eficazes do que o espírito de Absalão. Paulo disse, se tiver que perdoar, perdoe, para não ser vencido por Satanás, não ignorando os ardis dele. Logo a seguir, perdoo para que eu possa ficar de pé, para que eu possa continuar a fluir no amor, para que eu possa continuar a fluir na comunhão com o Espírito Santo, assim não dando lugar a Satanás. Diz a palavra de Deus, irai-vos, mas não pequeis. Absalão estava irado e no silêncio começou a cogitar pecado, até que ele manifestou aquele pecado. Passaram-se 11 anos e Absalão enredou um projeto, um plano, como estilo de vida. Já que o rei não me recebe, já que o rei não faz justiça para a minha causa, então farei eu pelas minhas próprias mãos. Matou Amon, seu irmão. Já que o rei não me atende, que rei é esse? Que pai é esse? Que líder é esse? Que presidente é esse? Que pastor é esse? Que chefe é esse? Que marido é esse? Que esposa é essa? São as coisas que o espírito de Absalão te faz cogitar na tua mente, criticando. E então Absalão disse, se fosse eu, atenderia a tua causa. Ninguém te reconhece no palácio, eu te reconheço. Esse mesmo espírito de Absalão, que vemos operar em Absalão, manifestou-se no Éden. Deus sabe que se comes serás como ele. João capítulo 8, 44 diz que o diabo desde o princípio, duas características. Não se firmou na verdade e tornou-se homicida. Deus sabe, Adão e Eva, que serás como Deus. O rei, Deus, não quer a tua causa. E assim o espírito de Absalão, ele move-se com causa justa, ocultamente, não analisando aquilo que está a tornar-se um esquema maquiavélico debaixo do espírito da amargura. A Bíblia diz em Hebreus, tende paz com todos, cuidado, para que a raiz da amargura não brotando nos vossos corações, como Absalão, agora contaminem outros para se afastarem da graça. É necessário que a gente entenda a necessidade de termos perdão no coração. A Bíblia diz, não se coloque a vossa ira, o sol sobre a vossa ira. Falai a verdade em amor, um com o seu próximo. Marido, tem problema com a tua esposa, sente e converse com ela. Não durma, conversem. Muitos casais dormem com situações. De repente, ele acorda irritado com a esposa, irritada com o esposo. Muitos não deram conta. Em sonhos, Satanás lhes atacou e começou a contaminá-los contra o seu parceiro. Até que você leve isso em oração e descubra que a razão da tua irritação era por causa de um sonho que não te lembravas. Ou alguém que cogitou qualquer informação sobre o teu parceiro. Queridos irmãos, cuidado com o espírito de ira. O espírito de ira se manifestou em Absalão. Porém, nós vemos que a ira dele se transformou em silêncio. Pessoas iradas recusam-se a comunicar. E essas pessoas iradas, elas vão simplesmente responder o necessário. Ou não responder nada. Quando você vê pessoas que se recusam a falar, espírito de controle. Porque elas recusam a dar informação a falar e mantêm muitos cativos nesse controle.
Porque agora as pessoas ficam a cogitar ideias, mas o porquê que não fala, o que é que falou, porquê que eu fiz de errado. E é uma forma, como o mundo diz, ele despreza, ele vai se prostrar diante de ti. Cuidado com o espírito de Absalão. À medida que esse Absalão jovem, focado na sua beleza, focado no erro de Davi, lembremos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era também pai de Amon. Davi ficou irado com o que aconteceu, mas não era suficiente para Absalão. Ele tinha que ser punido. Você já se achou nessa condição? Que você se encontra em que a tua ira é maior do que o amor, ao ponto de você desejar punir quando você nunca foi punido. E a Bíblia diz: conhecerão nisso que vocês são meus discípulos, em que vocês se amam uns aos outros. Cristo venceu o espírito de Absalão, não se sujeitando à ira, mas perdoando. Pai, não lhes imputes isso, pois eles não sabem o que fazem. E a Bíblia diz em Mateus: sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. A perfeição está que do momento da ira, da causa justa, você cresce no amor. Você desenvolve amor. Amon errou, mas Absalão odiou. Famílias disfuncionais, onde familiares não falam uns com os outros e só se unem quando há um inimigo comum, mas quando estão juntos, dissipam-se entre eles. Espírito de divisão familiar. Onde nós vemos que quando esse espírito afetou Adão e Eva, os seus filhos, o irmão matou o próximo. Absalão matou Amon. Sempre que o espírito de Absalão se manifestar, haverá homicídio, haverá divisão, haverá calúnias, dissensões, invenção de males, haverá toma de partidos. Tio ou irmão, neste caso, o irmão de Absalão, disse: tragam-me a espada. E Hebreus 4 diz que a palavra de Deus é como uma espada, apta para discernir ou revelar os pensamentos e os corações dos homens. Muitos de nós, às vezes, podemos ser incitados sem ver o espírito de Absalão. Às vezes o espírito de Absalão incita-te como pai, incita-te como pastor, como chefe, como marido, gritando que você tem que punir, usando a tua influência ou autoridade. E de repente, Salomão disse: não. Dividam a criança ao meio. E aquela que dizia ser a mãe disse: pode matar. Mas a outra, que era a mãe, disse: não façam mal à criança. Eu prefiro que ela viva. Então, aí Salomão foi confirmado como um rei sábio. Israel folgou. Anos mais tarde, Salomão é substituído pelo seu filho, que, ouvindo um conselho ímpio, o reino se dividiu. O reino de Judá e o reino de Israel. E assim hoje conhecida como as 10 tribos de Israel perdidas, que foram dispersas por toda a terra. Queridos irmãos, no livro de Ezequiel, capítulo 8, é acerca de exposição. E o chamado tem sido esse: busquem a face do Senhor, julguem-se a vocês mesmos, para que de ninguém sejam julgados. Peça e permita ao Espírito de Deus que Ele mostre nos nossos corações individualmente aquilo que esteja oculto. Faz-me entender, Deus, o que eu não vejo. Mostra-me aquilo que eu não entendo, para que eu possa lidar com essas situações. Como é que tu lidas com a falta de perdão? Como é que tu lidas com a ira? Por que te recusas a falar?
Ah, não, ele sempre foi assim. Será? Nós vemos crianças alegres. Mas quando crianças começam a deixar de falar, alguma coisa não está bem. Porém, nós temos também pais, graças a Deus, e temos a experiência que, afinal, nós não geramos anjinhos. Quando nossos filhos vão para a creche, nós pensamos, ah não, na creche fizeram alguma coisa. Mas nós não vemos a criança como alguém que tem uma personalidade em desenvolvimento. Descobrimos nós também que os nossos filhos às vezes é quem tramam. Cuidado com isso. Porque senão você estaria a ignorar sinais óbvios. Pais, famílias funcionais ou famílias disfuncionais. Nota-se aqui. Você ignora os comportamentos do teu filho, dizendo que é o teu anjinho. Note bem a questão aqui. Davi ignorou os sinais. Quando Amon morre, todo mundo disse, era óbvio que Absalão quis lhe matar. Porém, o assassinato de Amon é justificado pelo erro que ele cometeu. Mas não é verdade. Por essa razão, Davi não o matou, porque ter-lhe perdoado. Antes, era a tendência de Absalão, um homem obcecado com a sua própria imagem. E diz a história de Absalão que Absalão morre preso com seu cabelo, porque aquilo era a vaidade dele, o orgulho dele. Queridos irmãos, não se faz paz sem reconciliação. Não se faz reconciliação sem diálogo. Cuidado com o espírito de ofensa. Havia esculturas dentro do templo e incensário. Os incensos representam a adoração que eles prestavam, o culto que eles prestavam a demônios. Cuidado com certas coisas que parecem ser só sentimentos, mas na realidade é culto a demônios. Quando você não perdoa, você está fazendo na realidade uma adoração a demônios. Vou repetir. Quando você não perdoa, você está a adorar a demônios. E se nessa noite o Espírito Santo apontar para o teu coração, não justifique. Resolva. Resolva. Se nessa noite você se achar no lugar que você precisa de liberar perdão, vá ter com essa pessoa. Sente com ela. Meu marido, minha esposa. Meu pai, minha mãe. Meu irmão, minha irmã. Fala a verdade em amor. Te amo. Não quero te destruir, mas quero dizer como eu me sinto sobre isso. Resolva. Muitos casamentos se calhar estariam de pé se o sol não se tivesse posto sobre a ira. Saiba ouvir. Saiba ouvir quando alguém falar contigo. Não julgo o que você está a ouvir como alguém que está pronto para responder. 2 Timóteo 3 fala nos últimos tempos seriam tempos difíceis, porque os homens seriam amantes de si mesmos. Eles não sabem ouvir, que eles só querem falar. Irreconciliáveis. Mas no livro de Isaías 61 diz que aqueles sobre quem o Espírito do Senhor se manifestar serão chamados reparadores de brechas. Serão chamados aqueles que restaurariam o altar, outrora quebrado. Porque a Bíblia diz, Levíticos 10, que aqueles que se aproximarem do Senhor, neles o Senhor será santificado. Queridos irmãos, há muito eu digo aos irmãos, toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Quando nós não tomamos o nosso lugar, não nos agarramos na verdade, de repente as coisas começam a surgir nas nossas vidas. O que é tomar o teu lugar? O que é o teu lugar? É em Cristo, a tua comunhão com Deus. Quando você é apanhado por situações na vida, o que te safa é a tua comunhão com Deus. Efésios 6. Tomai a armadura completa de Deus, a revelação de Cristo.
se quiseres. E depois, havendo feito tudo, crescido no amor, na verdade em Cristo, possais ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Queridos irmãos, toda a palavra de profecia é para instrução. Não sente ouvindo a pregação, como tem sido o hábito, e não fazer uma introspeção no teu coração. Cuidado com isso. Muitos pensam que a palavra, uau, boa palavra, pastor. Não é a questão de boa palavra. A palavra sempre foi boa. O problema sempre esteve no solo, que é o teu coração. Ouça e seja julgado pela palavra, para que você não seja julgado pelos frutos, ou a falta de frutos. Eu aprendi ao longo dos anos. Partilhei convosco algo muito interessante alguns anos atrás, em que havia um jovem pastor, a qual eu vinha e cumprimentava, bom dia. Ele me respondia com um soco no estômago. Tenho razão, irado, chamei o outro pastor. Ele disse, se da próxima vez que ele me cumprimentar dessa maneira, eu vou lhe dar um soco. Aceitei Jesus, mas não perdi a força. Eu era jovem ainda. Eu tinha aceito Jesus, tinha aceito o compromisso, estava comprometido em andar nas coisas do Senhor. Mas eu não tinha noção ainda, se calhar, dos embates e a necessidade de responder como Cristo às diferentes situações. Você já se encontrou nessa situação? E você determina se é justo ou injusto. E você não precisa de ser espiritual nem profeta para entender que isso não está certo. Porém, a questão é a falta de temor nos nossos corações. E esse pastor me fez uma pergunta. Tu queres ganhar o teu irmão? Ou queres lhe vencer ou destruir o teu irmão? Como uma agulha que fura o balão, a minha ira desapareceu. E por que eu te conto essa história interessante do meu crescimento no Senhor? Anos mais tarde, sou pastor, de volta a Angola, e no meu espírito o Senhor começa a incomodar-me sobre aquele jovem pastor que tinha um comportamento não muito sábio. E eu liguei para ele e lhe disse, tudo bem, brother. Há um tempo que eu tenho tido uma percepção no Senhor de que não estás onde deverias estar, porque eu te vejo a nível mundial alcançar almas. E eu disse, espero que entendas. E ele disse, não, continua a falar, é o Senhor que está a falar contigo. E ele disse, sim, eu te vejo nisso, nisso, nisso. Hoje, é nisso que ele está. Não saia da tua boca uma palavra torta, mas aquela que promove edificação. Tinha Absalão o poder de agir bem e promover a edificação. Mas ele escolheu, debaixo da ira, silenciar-se e esquematizou um projeto que levou à morte de Absalão, de Amon. Tentou matar o pai dele. Mas está escrito, não toquem nos meus ungidos, não façam mal aos meus profetas. A partir do momento que Absalão se tornou dessa maneira, o assunto agora é com Deus. E de repente, o que aconteceu, poderia eu ter tocado no ungido do Senhor com justa causa. Não era justo. Era eu que estava a ser experimentado. E algo muito interessante, vou repetir, era eu que estava a ser experimentado. Porque havia atitudes em mim que se calhar eu não estava ainda a ver, pensando que já lidei com tudo isso. Afinal, não. O ele ter feito isso expôs algo oculto em mim. Eu não via por causa da minha razão. Você já se achou nesse lugar? Você está nesse lugar muitas das vezes. Permita que essa palavra seja como uma espada. Seja também como um consolo do Senhor que te equipa. Os tempos são maus. Jesus disse, achará fé na terra o Filho do Homem quando ele voltar? Porque muitos
tendo sido semeada a palavra, não guardaram a palavra como Satanás, não se firmando na verdade, tornam-se homicidas, assassinato de caráter, divisores, tocam aonde nunca deveriam ter tocado. Cuidado com isso. Repare bem o que eu te vou dizer. Anos mais tarde, da minha boca não fluiu o espírito da Absalão, mas o espírito da profecia. Eu dei essa palavra a esse jovem. 2 meses depois, ele foi liberado para um ministério a nível mundial. Poderia ter assassinado o caráter dele, mas Deus me usou para lhe edificar. Essa é a grande proposta que Deus tem para nós. De sermos reparadores de brechas, se guardarmos a sua palavra, nos firmarmos na verdade. Nos firmamos na verdade por meio de circunstâncias, se calhar, que nós não entendemos. É uma opção, é uma escolha. Por isso somos chamados à obediência da fé. 2. Cuidado com o espírito de Absalão. Enquanto você permanece debaixo de ira, você está cortado da influência do Senhor e está exposto a vãs imaginações. Cuidado com o tempo que te é dado para sentar e ouvir e aprender a verdade. Você não sabe os tempos e épocas. E de repente, você pode ser achado numa situação que você desprezou ao firmar-se na verdade. Porém, essa verdade te ajudaria a discernir as coisas. Hoje você só vê trevas. Está na hora do corpo de Cristo crescer e sermos parecidos com Jesus. Como Jesus agiu nos momentos de frustração. O que é que Deus acharia no teu coração hoje? Fé? Ou adoração a ídolos? A espíritos de demônios? De ira, de ofensa, calúnia, difamação, contendas. Veja que você não se coloque debaixo da influência de Satanás e assim Deus não poder te usar. Antes, dar lugar ao diabo, o diabo contar contigo para fazer das suas. Aonde é que você se encontra? Como é que está o teu coração nessa noite? Eu quero te exortar nessa noite a guardares o teu coração. Quero te exortar nessa noite a teres comunhão uns com os outros. Na tua célula, na tua igreja, na tua casa. Crie o hábito de falar a verdade. Ouvir a verdade. Crie o hábito de sentar-se e estar exposto a ouvir coisas que te confrontam e que te levam ao crescimento. Esse crescimento emocional, crescimento espiritual, vai fazer com que você não se ofenda quando o amor se manifesta. Nem sempre o amor se manifesta como você acha. Deus repreende a quem Ele ama. Ouça a verdade. Firme-se na verdade. Os tempos não são como nós pensamos. O amor de muitos esfriaria. Tinha a ver com que Satanás roubaria a palavra dos seus corações. Nos dias de hoje, pessoas não se firmam na verdade, firmam-se no que elas querem. Porque eles não suportariam sã doutrina, está escrito, mas antes achariam pastores, mestres que falavam segundo a coceira nos seus ouvidos. Firmem-se na verdade. Firmem-se na verdade. Que Deus te abençoe e te dê a sabedoria para que você ande na verdade, firmado na verdade. O espírito de Absalão ainda está vivo. Note como você lida com as falhas dos outros. Note como Deus lidou com as tuas falhas. Ele deu a vida por homens que falharam com ele, certo? Note como você é discípulo de Jesus. Guarde o teu coração e não produza Satanás em ti fel da amargura, laços da amargura, que você agora é útil para afastar outros da comunhão
e da graça com Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Pai Santo, nessa noite é a Tua palavra na minha boca, é aquilo que nós trazemos, Senhor. Pai Santo, no nome de Jesus Cristo, abre os olhos do nosso entendimento. Livra o Teu povo de todo o fel da amargura. Livra o Teu povo de todos os dardos inflamados, todas as palavras incendiárias de Satanás. Faz-nos, ó Deus, discernir quando nós estamos debaixo dessa influência. Dá sabedoria para julgar e discernir situações, para que não sejamos levados pela inspiração do espírito de Absalão, mas que seja achado em nós a palavra de Deus na nossa boca. Firma-nos na Tua verdade. Firma-nos, ó Deus, no Teu entendimento, para que possamos ser sábios e úteis na Tua palavra, úteis na Tua causa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós repreendemos todo o espírito de Absalão no meio da igreja, no meio das famílias, no meio das empresas, no seio dessa nação. Repreendemos toda a falsidade, repreendemos toda a acusação, repreendemos toda a atividade demoníaca que visa destruir a igreja, as famílias e uma nação. Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, revela, ó Deus, para que possamos ser úteis com o espírito de profecia, que é o testemunho de Cristo, e não debaixo de amargura. Pai Santo, no nome de Cristo Jesus de Nazaré, toda acusação seja cancelada e quebrada pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ouve a oração dos Teus santos, ouve a oração feita em nome do Teu Filho. Cumpre a Tua palavra, confirma a Tua palavra no nosso meio, no nome de Cristo Jesus de Nazaré. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Nisso saberão que vocês são discípulos do Senhor. Guarde o teu coração. Não se recuse a servir porque você está chateado. Não se recuse a amar porque você está ofendido. Não. Vença. Sejam filhos do vosso Pai. Ande naquilo que você prega. No nome de Cristo Jesus de Nazaré. Amém e amém. Domingo de manhã nós estamos juntos às 10 da manhã. Faça parte. Tenha bom ânimo. Vamos estar reunidos no nome do Senhor, para celebrarmos e ouvirmos a palavra. Levante-me em orações, levante essa equipa toda em oração, para que cada vez que a gente puder estar aqui, sejamos homens que Deus usa, inspirados pelo Espírito de Deus, para te edificar e trazer uma palavra da parte do Senhor. Paz, não temas, Deus proverá todas as necessidades que vocês precisam, enquanto vocês lhe buscarem, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Glória a Deus. Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca.